Saúde os irmãos com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e leia comigo o livro de Isaías, capítulo 26, versículo 20. Assim diz a palavra de Deus: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Oremos ao Senhor. Pai, louvamos o teu nome. Tu és tremendo. Te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam em nós a cada manhã. Agora, Pai, inspira teu servo para trazer a palavra que o Senhor preparou para o teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Graça e paz, amados. Em tempos de Covid-19 e em estado de emergência, estamos todos instalados em nossas casas, cumprindo a ordem emanada pelo decreto presidencial e pela palavra de Deus em Isaías 26, 20. Nesta altura, tal como acontecera com a igreja primitiva, os templos das igrejas estão encerrados. Não há cultos públicos. São várias as perguntas que vão sendo feitas, de forma direta ou mesmo nas redes sociais. Onde estão as igrejas? Muitos defendem que, sendo Deus a nossa fortaleza, deveríamos, como igreja, manter as portas abertas e realizar os cultos com toda a normalidade. O não fazer isso, dizem, é falta de fé. Amados, que Deus é a nossa fortaleza, bem presente na hora da angústia, sabemos-o com certeza. É bem verdade, ninguém contraria isso. Porém, o pensamento de que as igrejas deveriam estar realizando cultos pode estar contrariando o ensino de Paulo aos Romanos capítulo 3, versículo 7, que diz: Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Precisamos, como igreja, estar apercebidos de que, ao realizarmos os cultos presenciais, a probabilidade de contágio comunitário entre irmãos é bem maior, pois, como sabemos, este vírus da Covid-19 é invisível. Ninguém sabe quem está infectado. Os nossos cultos, como sabemos, são comunhão. Entre a saudação, beijos e abraços, poderíamos ser o veículo para a contaminação acelerada da nação. Amados, é importante compreender que cumprir as instruções emanadas pelas autoridades, honrar as autoridades, é dever e obrigação de cada cristão. Ficar em casa e não ir ao culto na igreja não é pecado. Certamente não é. Pecado é ouvir a voz de Deus e desobedecê-la. Como cristãos, devemos nos lembrar sempre que o Senhor se agrada com aqueles que lhe obedecem. E quanto às autoridades, o Senhor, Ele mesmo ordena: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas no seu lugar por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando com o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Romanos capítulo 1, versículos 1 a 2. Meus amados, é falso dizer que as igrejas estão fechadas, pois a igreja de Cristo multiplicou-se. Ela se organizou lá em casa. A igreja família foi recriada. O apóstolo Paulo saúda a igreja que está lá em casa. Romanos capítulo 16, versículos 5a. Certamente, o dito, a igreja são as paredes, não são as paredes,
mas sim as pessoas é cada vez mais verdadeiro. Sim, todos nós concordamos com algo que eventualmente até descurávamos. São as pessoas que formam o templo onde Deus habita. Confira comigo isso, meu amado, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A nossa missão, amados, é fazer de nossas casas verdadeiras igrejas. Temos uma oportunidade única de fazer a Igreja de Cristo crescer, pois que, em muitas famílias, somente a mãe é cristã. Aí, a mãe tem o dever e a oportunidade de ensinar a palavra ao seu marido e aos seus filhos. O mesmo é verdadeiro para aquelas famílias em que o cristão somente é o pai ou um dos seus filhos. Certamente, Deus nos quer em casa para que as famílias revejam suas vidas e se rendam completamente ao Senhor. Queridos, quando chegar o livramento, celebraremos um culto de ação de graças e havemos de querer ver todas as famílias juntas. Estou em crer que nesse dia não haverá um único lugar nos templos da Igreja do Senhor. Fiquemos em casa não por obrigação, mas por obediência a Deus e às autoridades. Fiquemos em casa e não sejamos nós o veículo de contágio comunitário da nação. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a ser obedientes a Ele e às autoridades. Amém.